Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente não vai ter vídeo, mas a gente vai ter áudio. Estou tentando fazer aqui um formato novo em forma de podcast. Vou tentar trazer para vocês algumas notícias e aí as notícias que eu vou trazer nesse final de semana dizem respeito às criptomoedas, mais especificamente sobre Bitcoin e Ethereum. Flávio, você está falando demais em Bitcoin e Ethereum. Sim, eu estou mesmo. Eu estou convencido que a gente está diante de uma oportunidade muito boa. Daqui a um mês, praticamente, nós vamos ter o halving do Bitcoin, que na verdade se pronuncia halving, mas aqui no Brasil, como se a portuguesa tudo, as pessoas estão chamando de halving, né? O que é o halving ou halving? O halving é o corte pela metade da produção de bitcoins novos. E o que está acontecendo? A gente está vendo uma corrida muito grande, né, para a compra de bitcoins. E o que acontece? Cortando a produção de bitcoins pela metade com a procura em ascendência, vai acontecer o quê? Escassez de bitcoins. E quando você tem escassez de qualquer coisa, a tendência é o quê? É a valorização daquilo que é escasso. Então a gente já está experimentando desde o início do ano um aumento muito grande no valor do Bitcoin, muito disso em função dos ETFs de Bitcoin que foram aprovados, e aí as gestoras desses ETFs têm que comprar Bitcoins para lastrear o fundo que é o ETF de Bitcoins. Então está tendo muita compra de Bitcoins por essas gestoras, o que tem causado, dentre outras coisas, né? Não é só isso, mas dentre outras coisas tem causado já uma escassez, uma vez que essas compras têm retirado muitos bitcoins de circulação. Eu estou gravando no dia 17 de março, a gente experimentou também essa semana uma queda bastante acentuada, né? Depois que o Bitcoin atingiu a máxima histórica. Está caindo todas as moedas, mas o Bitcoin está caindo, o Ethereum está caindo, e é isso mesmo, né? Como eu falei para vocês, essas criptomoedas têm uma volatilidade muito grande, então é muito importante que as pessoas que estão pensando em entrar, e eu acho que você deveria considerar pensar em entrar, mas antes de entrar você tem que estudar e tem que entender esse mercado, uma vez que a volatilidade é muito grande. Não vai colocando todo o seu dinheiro, estude para entender como que funciona. É um mercado extremamente volátil. Quando a gente fala em volatilidade aqui, a gente está falando de volatilidade de 10, 15, 20%. Pode acontecer isso num dia só. Então você tem que estar muito maduro na sua escolha para você decidir se você vai ou se você não vai começar a investir nesse novo mercado. Então, meu objetivo com recorrentes falas a respeito de criptomoedas é oferecer subsídio para você tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão das criptomoedas e ver se esse tipo de ativo cabe na sua carteira de investimento. E aí, né, a gente viu umas notícias essa semana, por exemplo, as buscas pelo termo Bitcoin atingiram recorde no Brasil. E essa agitação no mercado cripto que eu comentei agora há pouco parece que está despertando a curiosidade de muitos brasileiros a respeito desse tema. Dados do Google Trends revelam que as buscas pelo termo Bitcoin atingiram um novo recorde no Brasil, superando os picos que foram vistos anteriormente entre 2017 e 2021. Os 5 principais estados brasileiros, né, por interesse nesse tema do Bitcoin são Tocantins, o Pará, Roraima, Maranhão e Mato Grosso. Mas as buscas têm ocorrido de forma abrangente pelo país. E não é só no Brasil, não. O mundo está apresentando volumes mais altos de busca pelo Bitcoin. A Nigéria, Bahamas, El Salvador são países que apareceram no topo da lista daqueles que a população está procurando entender mais a respeito do Bitcoin. O Brasil está aparecendo na 79ª posição, empatando com países como Estados Unidos e Ucrânia. Nas últimas 24 horas, o valor de mercado das criptomoedas registra queda de 6,22%, como eu falei agora há pouco, chegando ao valor de 2,57 trilhões de dólares, de acordo com os dados do CoinMarketCap. O CoinMarketCap, para quem não conhece, é um site que oferece informações a respeito de todas as moedas, cotação, valor de mercado, enfim. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha em coinmarketcap.com. Entretanto, o volume de negociação registrou uma alta no mesmo período, indo para 208,77 bilhões de dólares, o que representa uma subida de 63,49%. Então a gente está vendo aí que o pessoal está
procurando pelo menos saber o que está acontecendo, o que é esse tal de Bitcoin, né? Para poder estar inteirado, que é o que eu acho que você deveria fazer também. Deveria fazer uma pesquisa sobre isso. E o Ethereum, né? Nessa semana a gente teve uma atualização na rede do Ethereum, né? Essa atualização, chamada de Denkan, entrou em operação na rede principal do Ethereum na altura mais ou menos do bloco 269.568 no dia 13 de março, de acordo com o que estava planejado. O principal objetivo dessa atualização foi melhorar a escalabilidade e acessibilidade da rede, otimizando a experiência do usuário através de um recurso chamado Proto-Danksharding, que promete aliviar o congestionamento por meio do descarregamento de dados obsoletos na rede. A comunidade esperava que esse alívio pudesse reduzir as taxas do Ethereum em pelo menos 10 vezes. Algumas análises foram até além, tendo a expectativa que a atualização reduzisse as taxas de transação em até 100 vezes. E alguns resultados mostram que o objetivo tem sido alcançado. A taxa média do Optimism caiu para 5 centavos de dólar, enquanto a do Arbitrum caiu para 50 centavos de dólar. Essa redução de preço, pessoal, está sendo observado mais na segunda camada do Ethereum, não nas taxas de transação da Ether, né, que é a moeda do Ethereum propriamente dita. E a gente também tem o caso do Craig Wright, né, que é aquele carinha que afirma com todas as convicções possíveis que ele é o Satoshi Nakamoto. Mas a justiça, essa semana, bateu o martelo e falou: esse sujeito não é o Satoshi Nakamoto e nem inventou o Bitcoin. Um tribunal no Reino Unido declarou que o cientista da computação australiano Craig Wright, que afirmou ser o Satoshi Nakamoto, não é o criador da criptomoeda. Já faz um bom tempo que o Wright afirma ser o pai do Bitcoin e anda até movendo ações legais contra desenvolvedores e outros membros da comunidade, alegando violação de propriedade intelectual relacionada à tecnologia fundamental do Bitcoin. A Aliança de Patentes Abertas de Criptomoedas, que tem por sigla COPA, iniciou o processo judicial para interromper essas alegações e, num julgamento que se desenrolou por um mês, o juiz chamado Mellor, responsável pelo caso, considerou a evidência contra as alegações de Wright esmagadora. Aí o juiz falou o seguinte: eu farei certas declarações que estou convencido de que são úteis e necessárias para fazer justiça entre as partes. Primeiro, o Dr. Wright não é o autor do white paper do Bitcoin. Segundo lugar, o Dr. Wright não é a pessoa que adotou ou operou sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto no período de 2008 a 2011. Em terceiro lugar, o Dr. Wright não é a pessoa que criou o sistema Bitcoin. E em quarto lugar, ele não é o autor das versões iniciais do software Bitcoin. Isso disse o juiz. Mas, como qualquer processo, cabe contestação dessa decisão, o que deve ser feito pelos advogados do Craig Wright. Vamos esperar para ver onde que isso vai parar, né? E para finalizar, tem algumas coisinhas aí para a gente ficar de olho durante essa semana. Começou o Imposto de Renda 2024, né? Novas regras já incluem impostos de 15% sobre rendimentos em criptoativos mantidos em exchanges no exterior. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos de fevereiro ficaram acima do esperado. O preço do Bitcoin reagiu negativamente, mas de forma momentânea. Por que o preço do Bitcoin reagiu negativamente? Significa que provavelmente a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que já está muito alta, deve ser mantida por mais tempo do que o pessoal estava pensando. E aí, por uma questão de tradição, em vez das pessoas investirem em Bitcoin, obviamente vão deixar o dinheiro investido em títulos americanos, que é considerado pela maioria das pessoas mais seguro. Outra coisa, dados divulgados pela CoinShares mostram que o Brasil registrou 17,5 milhões de dólares em produtos de investimento em criptomoedas na última sexta-feira, dia 8, chegando ao acumulado de 4 bilhões de reais. E o Elon Musk, o CEO da Tesla, afirmou que no futuro a empresa poderá aceitar a Dogecoin como pagamento oficial para os veículos da Tesla. E por causa dessa afirmação, a moeda subiu quase 7%. Então essas foram as notícias que eu queria trazer para vocês durante essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí do novo formato,
de podcast, de áudio, né? Apenas de áudio, sem imagem. Eu queria muito ler a opinião de vocês a respeito disso. Peço que vocês escrevam aqui embaixo o que vocês acharam. E se esse conteúdo trouxe alguma coisa bacana para você, eu peço a você que deixe seu like nesse conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação, porque só assim você vai ser avisado quando a gente postar um conteúdo novo aqui para você tomar benefício das nossas discussões. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau.